Sejam bem-vindos, tô brincando. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal do Nuno. Esse que vos fala é professor, tradutor, plantador, agricultor e psicólogo. Não tô brincando, eu sou professor e psicólogo clínico, atuo com mentes há mais de 40 décadas e eu tô aqui para falar para você principalmente sobre diagnóstico. Você quer entender qual que é o contexto disso que vou te falar? Assista a primeira parte, porque essa é the third part. Assista a primeira parte, depois a segunda parte, tá densa, a segunda parte tá bem densa, e essa é a terceira parte aqui. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se você quiser compartilhar também esse vídeo com qualquer uma das pessoas do seu ciclo social vastíssimo, por favor, compartilhe, porque é de bom grado. Até porque, no final das contas, o que eu estou questionando aqui é isso, o diagnóstico. Falei das 3 vias, né? Dei uma explanação básica do que seriam essas 3 vias, aprofundei no segundo vídeo o que seriam essas 3 vias, alimentação, sono e atividade física. E o quão importante é o teu médico ou o teu psicólogo explorar essas 3 vias para que nós tenhamos um diagnóstico cada vez mais claro, mais preciso e assertivo, porque no final das contas quem se lasca é você, se isso não for bem feito, e quem se dá bem é você, se isso for bem feito. Nós aqui do outro lado já passamos por momentos que fomos diagnosticados. Quem trata precisa de cuidado também. Eu te falei no primeiro vídeo que eu tive transtorno de ansiedade e foi muito interessante o diagnóstico, foi preciso, até porque a medicação que foi utilizada matou a pau, igual o pessoal fala por aí, o que me deixou muito contente. Eu, quando menos percebi, retomei a minha qualidade de vida, eu voltei a ler, eu voltei a dormir, eu parei de sentir medo. Eu senti um medo, galera, que você não tem noção, era um medo, assim, uma coisa, às vezes eu chorava. A Renata estava do meu lado, nós namorávamos naquela época. Às vezes eu chorava quando eu estava com as mãos no volante, cara, dirigindo, angustiado. Eu tinha uma coisa. Você já deve ter assistido Stranger Things, né? Lá no Stranger Things tem o mundo. Você lembra do nome do mundo lá, Tiagão? O mundo invertido. E você tem uma criatura nesse mundo invertido que é uma criatura quase como se fosse uma fumaça, né, cara? Bem densa, né? E ela é medo puro. É medo puro, cara. Eu sentia algo parecido com aquilo, se eu fosse dar uma forma, tá? E ela é horrível. Aquilo tomava conta. Você vê que eu tô falando de aquilo. It, em inglês, né? Coisa, assim, uma coisa que não é um sentimento. Eu sentia uma coisa. Que você sente coisas. Você sente o impacto do mundo em você. Você sente o impacto das pessoas em você. Você precisa de um objeto para sentir algo. Então é uma coisa. E eu sentia, assim, quando que eu penso como que seria aquilo, eu lembro muito dessa imagem, né? E era um medo gigantesco. Eu comecei a ficar, de fato, extremamente assustado. E eu me assustava em mim mesmo. Isso me incomodava e eu tinha os famosos sintomas, né? Eu peguei esses sintomas e levei esses sintomas para o médico. Aqui faz toda a diferença. Porque quando é que você leva sintomas para um profissional, nem sempre o diagnóstico errado é culpa do profissional. Porque tem muito a ver com como que você percebe isso que você sente e como você percebe esses sintomas e principalmente como que você relata. Uma coisa é preguiça, outra coisa é depressão. Uma coisa é euforia, outra coisa é medo. Uma coisa é felicidade, outra coisa é alegria. Uma coisa é prazer, outra coisa é felicidade. Hoje nossa sociedade confunde felicidade com prazer, né? O slogan, nossa, felicidade é prazer, né? Então eu chego para um psiquiatra, falo, doutor, eu sinto medo, eu sinto uma agitação, eu sinto... Parece que eu vou ficar louco. Eu tinha muito isso, né? Parece que eu não vou dar conta, eu tenho a impressão que alguma coisa vai me pegar. Não que eu fique vendo coisas, né? Isso daí é outra
Isso, lembra lá da primeira parte, tá? Tá aqui embaixo. São sintomas mais paranoides, né? Não é assim. Mas eu sinto que eu não tô de fato bem. Eu penso nisso o tempo inteiro. Eu fico remoendo pensamentos o tempo inteiro. Eu fico prestando atenção no meu corpo o tempo inteiro. Eu sinto taquicardia. Cansei de parar em hospital na cadeira de roda achando que tava infartando. Isso é real. Eu tenho crise de choro. Eu fico muito fatalista. Então, se alguma coisa tá ruim no meu corpo, uma dor, é uma dor de uma doença que vai me levar embora. E aí o psiquiatra começou a escutar isso, fluxograma na cabeça, esse tipo de sintoma costuma ser sintoma de transtorno de ansiedade, transtorno ansioso, né? Ou transtorno ansioso generalizado, né? TAG, famoso TAG. Bom, esse transtorno tem uma medicação, algumas medicações, né? Umas mais efetivas, outras que podem, por exemplo, arrancar tua libido, outras que podem te dar peso, outras que não fazem isso, e aí ele vai lá, escolhe uma dessas, baseado em raciocínio clínico, te passa, você tem uma posologia, você toma aquilo por um período de tempo, você tem uma fase de colateral, que eu expliquei lá, eu coloco de 20 a 40 dias, melhorou, não melhorou? Ah, melhorou. Ele tinha uma prática de subir um pouquinho a dosagem para dar um pouco mais de proteção. Aí quando você sobe a dosagem, você pode ter um pouco mais de colateral também. Mas isso faz tudo parte do tratamento. Então eu fiquei mais de 2 anos nesse tratamento. Lembra, né? Quando a gente vai fazer tratamento, você dá um braço, mesmo você tá andando de braço dado, tá? O médico e o outro com a medicação. Tem gastos envolvidos aqui, tá? E um dos motivadores de eu fazer esse vídeo, quando o Thiago chegou aqui hoje, a gente tinha até outras ideias de vídeo, mas um dos motivadores que eu tive, o motivador principal para fazer esse vídeo é para as pessoas que não conseguem dar braço nem para um dos dois. Talvez para nenhum dos dois. Você está sem dinheiro, talvez. Tá? E aí, óbvio que se você tiver o pouco dinheiro que você tem, você vai investir no médico, como você sabe que é o melhor médico. E aí tá a primeira aula, tá a segunda parte, a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Então eu vou focar nessa terceira parte, principalmente nos ruídos que inclinam o médico, ou você, profissional da área, a achar que é uma coisa e é outra coisa. Tá? O primeiro e mais clássico que eu vejo na clínica é rufem os tambores. Ferritina. Eu dei uma brevíssima explicação do que seria a ferritina. Tem exame de ferritina. Mulheres têm ferritina em níveis menores do que nós homens, porque as mulheres menstruam, então elas perdem mais sangue, né? Mas o nível ideal de ferritina é entre 70 e 90. Não muito raramente eu vejo pacientes com 50, 30, e eu tô com um paciente agora que ele tá com 900 de ferritina, cara. Isso aqui é bem assustador, bem agudo, tá? A ferritina, imagina que é um saquinho de moeda, e o ferro são as moedas. Então cada ferritina consegue levar consigo 10 átomos de ferro. E o átomo de ferro, ele é responsável por levar consigo o oxigênio. Ele pega esse oxigênio, ele coloca lá no nível mitocondrial, gera ATP, energia. Quando que eu tenho a ferritina baixa, tá? Essa ferritina baixa significa que eu tenho pouco saquinho de moeda andando pelo meu organismo. Consequentemente, eu tenho pouca oxigenação dos tecidos, cérebro, intestino, estômago, pele, olhos, tudo. Síntese de DNA, tudo precisa de energia, né? Nosso corpo é uma grande usina de energia, principalmente Caraca, olha só, cara. Minha usina de energia está falhando. Principalmente as mitocôndrias, tá? Então, quando nós temos o nível de ferritina baixo, a pessoa ela tem uma indisposição, ela costuma relatar, você tem muito paciente que passa por isso, não estou muito afim de sair da cama, eu não tenho vontade de ler, eu não tenho vontade de trabalhar, eu estou me arrastando. Obviamente que um paciente com uma ferritina baixa, um paciente que vem procurar minha ajuda, grande parte das vezes já tem mais de 30 anos de idade, talvez ele já está com uma cronicidade nesse quadro,
E aí eu tenho outros indicadores que estão dando pau. Tá? Mas a ferritina é um clássico e pega o exame de sangue, peça a ferritina, os médicos costumam passar ferritina, dá uma olhadinha em ferritina, porque aí a ferritina estando entre abaixo de 70 já é um sinal importante de fazer uma revisão com o teu médico, ajustar o nível de ferritina com suplementação, que com certeza isso vai impactar no teu humor. Você vai ter mais vontade de executar o que você precisa executar ao longo do dia, porque sem oxigênio ninguém vive, né? Agora, o que é importante? Só uma observação. A maior parte... Olha os burburinhos que eu tô criando aqui, mas tem que ser falado, cara. E, infelizmente é um psicólogo que tem que falar isso. Mas antes de tudo, uma pessoa. E uma pessoa crítica. Tá? Eu sempre me questionei muito com aqueles intervalos de exame de sangue. E eu vim da engenharia, né? Então eu tenho a mínima noção de desvio padrão. Então, desvio padrão, no final das contas, imagina que eu tenho aqui um gráfico, eu tenho uma reta. Essa reta, desvio padrão, o tal candidato está 2 pontos, a gente considera 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Ele pode oscilar entre essa variação e meio que está dentro do jogo. Mas não é normal eu ter uma variação muito alta, um desvio padrão muito alto, né? Se eu tenho um desvio padrão muito alto, quando o assunto é saúde, é porque eu estou, por exemplo, pegando um paciente que ele está muito doente, medindo a ferritina desse paciente, está dando aqui 900. O exame mesmo já alerta, ó, vermelho, está muito fora, cuidado, isso aqui significa alguma coisa, é o clínico que vai ver, tá? Se está muito baixo, o exame deveria, eu estou conjugando o verbo, hein? Deveria alertar, ó, está muito baixo. O problema é que a gente pega valores para ferritina, muitas vezes, de 10 a 120, se eu não me engano, tá? Esses números aqui não levam tão a sério, mas estou querendo te dizer assim, um desvio padrão muito alto, uma variação muito alta. E qual que é o problema disso? Cara, sério mesmo, uma coisa é eu ter 10 reais na conta, outra coisa é eu ter 120 reais na conta. A diferença é muito grande. A gente tem margem de dilatação do concreto, por exemplo, de alguns centímetros, que está dentro. Se eu for pegar, por exemplo, a peça dentro dessa câmera do Thiago da Canon, ela tem uma margem ali de milímetros que pode sair com essa margem para mais ou para menos. Agora, a saúde tem uma margem tão grande, eu sempre peguei os exames e eu vi aquele intervalo, testosterona é um, por exemplo, né? Entre 100 e 800. Aí você pega paciente com... O mesmo paciente daqui tá 900, ele tá com 80 de testo. Mas muito paciente que tá aqui em 160, 200, 700. E tem paciente 5.000. Fisiculturista costuma estar aqui. Cara, será que é a mesma coisa? Será que o corpo desse cara ele reage da mesma maneira? 160 unidades para 700 unidades? Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui pesquisar. E não é muito difícil fazer essa pesquisa. Esse intervalo dos exames nada mais é do que uma média, cada laboratório tem um intervalo, das pessoas que fizeram aquele exame no ano anterior. É uma média que não é uma média de saúde, é uma média das pessoas que fizeram aquele exame no ano anterior. Então é uma média, muitas vezes, de doença. Até porque a maior parte das pessoas hoje elas estão adoentadas. Testosterona, por exemplo, baixa, isso aqui é baixo, né? A gente sabe que é baixo. Eu conheço um médico que viu o paciente com 200 de testosterona e falou que tá tudo bem. E o cara com sintoma de hipogonadismo gonadotrófico. Sem vontade. A única inclinação dele é ficar deitado. Catabolizando qualquer musculatura, né? Então ele tá sem musculatura, com excesso de gordura abdominal, libido baixíssima, ou seja, não tem vontade de ter relação com a esposa, um apetite pelo risco baixo, agressividade baixa. A testosterona ela faz isso com o homem, né? Ela coloca a gente para ir atrás, né? Ela aumenta o nosso apetite ao risco, né? Eu fiz o meu TCC inteiro foi em cima disso daí. E um paciente que corre risco cardíaco, porque a testosterona ela faz uma proteção das artérias. Então, pacientes com testosterona baixa, eles têm um risco cardíaco aumentado. Esse paciente está com 80,
que me preocupa muito. Inclusive ele foi internado esses dias, colocou um catéter, é um extenso, né, que aumenta, ele limpa, né, ele estava com um acúmulo de gordura na artéria, tiraram e colocaram stent. Então acho que é stent o nome. Eu esqueço esses nomes assim. E tem médico que fala que tá ok. Tá? Você fala, caraca, isso impacta no humor? O homem fica covarde. Ele fica afrouxado, mole, molenga, sarcopênico, pouca massa muscular. Pouca massa muscular, metabolismo basal baixo, pouca sintetização de energia. Se eu tenho pouca sintetização de energia, qual que é o sentido de eu ter uma moeda dentro de um saquinho de moeda se eu não estou produzindo muita energia? Então essa ferritina começa a fazer o quê? A cair. O corpo ele vai compensando. Olha que negócio doido. E é um paciente que parece deprimido. Enquanto eu não arrumo isso daqui, eu não, né? Que pena. É que eu não tô com saco para fazer medicina. Senão os médicos que tem por aí ia ver só. Mas eu pego um paciente desse daqui, ligo para endócrino e falo, tá dando merda. Olha esses exames. Fator reumatoide, que é um indicador de processo inflamatório altíssimo. Até para o próprio exame dentro do intervalo, altíssimo. Que mostra que ele está com inflamação. Lembra que a inflamação é importante, mas não inflamação crônica. E eu tenho um paciente que ele está apresentando sintoma do quê? Chora na sessão, do nada. A gente tem que ver também os hormônios femininos nele, né? Chora na sessão do nada, tá obeso. A obesidade, a gordura, por exemplo, essa é informação importante, cara. A gordura, ela atua como uma glândula endócrina. Então ela libera a sinalização dentro do organismo para o organismo, por isso que é uma glândula endócrina. Ela atua como uma glândula endócrina, tipo a tireoide, de que tem algo a ser inflamado ali. Não é bem que tem algo a ser inflamado, mas ela libera informação de inflamação. É como se o corpo, graças à gordura, ficasse mais inflamado. Então pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, ou aquele falso magro, que você pega todo o hemograma dele, perfil lipídico, está todo igual de alguém obeso, vai ter alteração de humor. Vai ficar mais irritado, vai ficar com menos vontade, vai ficar mais compulsivo, muitas vezes impulsivo, vai ter uma inclinação maior para recompensa imediata, vai buscar mais tela, vai buscar mais pornografia, uma coisa puxa a outra. O cérebro não está fora do organismo, ele está dentro. Por isso que é importante a gente conseguir avaliar o que é o que. Então, com a ferritina aqui eu já tenho uma bela noção. Intervalo de exame desencana. Desencana. Aí é óbvio, você vai estudar quais são os intervalos, os valores ideais. Vou falar da vitamina D, agora vocês vão se assustar. Mas seria muito interessante que se você fosse da área, você tem que ter uma espécie de corpo clínico contigo, médicos bons que você confia e discutir caso. Tá, mas assim, a batata. Testosterona menos de 300, não tem sintoma de hipogonadismo gonadotrófico, mas não é um bom sinal, principalmente risco cardíaco, tá? E não necessariamente uma testosterona mais de 700 é uma boa, porque às vezes tem paciente com testosterona 800 que tem sintoma de hipogonadismo. Olha que negócio louco. A fisiologia do homem não é linear. Esse raciocínio linear cartesiano não funciona na nossa fisiologia, não é tão simples quanto parece. Então não é um valor isolado do outro, você tem que fazer um raciocínio clínico. Senão você acaba meio que fazendo igual a maior parte dos médicos. E é o que vocês fazem, doutores. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você não tem nada. Aí a paciente chega pra você com uma ferritina de 20 e perde o bebê. Culpa tua, seu merda. Vamos falar agora de vitamina D. Inclusive, muitos médicos viram a boca quando falam em vitamina D, né? Não, vitamina D não é nada, porra. Vitamina D. Valores bons de vitamina D para muito médico por aí. 20, 30. Vai tomar sol. Fica um dia tomando sol na praça aí, 1 hora, você vai estar vitamina D se pudesse medir 90. Pacientes na clínica que vêm com sintoma de humor, alteração de humor, transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade, vitamina D fácil, tá abaixo de 50. A gente já sabe,
a total correlação entre vitamina D e humor. Total correlação. Eu, pessoalmente, quando eu faço a medição da minha, se a minha tá em 80, 90, eu taco para dentro 10.000 unidades. Porque uma parte dela vai sair pela urina, vai sair pelas fezes, nem tudo absorvido. Eu taco para dentro. Tá? Mando para dentro mesmo. Faz diferença. Muita diferença. Pessoas em países mais frios e países escuros, tipo Londres, que é uma cidade bem nublada. Inglaterra, que é um lugar bem escuro, se for ver incidência solar baixa, né? Maior índice de... Você entendeu o que dizer, né? A pessoa acaba tirando a própria vida, que eu não posso falar a palavra aqui, porque... Japão, né? A gente tem uma floresta bem ali no pé do Monte Fuji, que ali eles vão justamente para... São países que têm menos incidência solar, tem um inverno mais rigoroso. Por que fala que o brasileiro ele é mais feliz? A gente sempre está com temperatura alta, muita incidência solar, mais expansivo, o calor te deixa mais expansivo, né? Países nórdicos, cara, eu tinha uma paciente que ela mora na Noruega. Lá ela tinha às vezes 4 meses de escuridão. Ela estava totalmente desregulada. Aí a gente começou a regular com suplementação e justamente colocar uma terapia de luminosidade. Olha que tem terapia de luz, tá? É que não dá dinheiro para ninguém, né? Ninguém te fala, mas tem. Você pega uma luz branca, 45 graus, 14 horas de exposição diária mais ou menos, perto do seu olho, enquanto você trabalha, isso estimula o núcleo supraquiasmático, né? É uma terapia. Tem terapia de escuridão também. Então lá na Noruega você tem às vezes 4, 5 meses de luz. Da 11 da noite tá sol. E não escurece. A gente fica meio banana na cabeça. E é o que estava acontecendo com ela. Se ela sentasse na frente de um psiquiatra clássico, o cara provavelmente passaria um antidepressivo para ela. Não tem nada a ver. É claro, ciclo circadiano puro. Os níveis de vitamina D dela estavam totalmente alterados. Totalmente alterados. A ferritina dela também estava alterada. Então eu tenho que olhar para a vitamina D. Deixa eu colocar aqui, né? O complexo B. Nosso paciente, quando que vocês forem... A gente não pode pedir exame, né? Até onde eu sei, a gente não pode pedir exame. Eu já escutei alguém falando que psicólogo pode, mas não pode. Eu não acho que deveria também, muitas vezes, tá? Porque não adianta você poder não saber o que fazer com o que você pode, né? Mas complexo B, por exemplo, a pessoa ela tem B6 baixa. Olha o que está acontecendo hoje, que eu estou sabendo, né? Os níveis bons de vitamina B12, eles são na casa de 700, acima de 700, 900, nível ótimo. O que eles vão fazer? Acho que a partir do ano que vem, o intervalo dos exames vai colocar tipo máximo 300. Problema B12 baixa, o que parece? Amnésia. B12 baixa parece amnésia. E aí tu mexe, vai ver que você tá com 300, o que para muitos hoje é um nível alto de B12, porque o intervalo vai de, eu não lembro, vamos colocar aí, vai de 70 a 800, nem é esse daí, tá? Mas assim, 300, os caras até tem médico que fala, tá de boa, tá bem. Porque na cabeça dos jagunços, tá no intervalo, tá funcionando, tá? Mas 300, quando você tem 300 de vitamina B12, provavelmente você já está sentindo uma dificuldade em cognição, você está dificuldade em requisição de memória, o nome das coisas escapa. Isso pode também ter a ver com restrição de sono, tá? Mas outro sintoma clássico de quem dorme mal. A cognição falha, a memória falha, tem tudo a ver. Mas a B12 baixa, ela tem tudo a ver com sintomas de amnésia. Então imagina lá a tua mamãe com 70 anos de idade, esquecendo as coisas e você já morrendo de medo. Peça para o médico fazer um exame das vitaminas do complexo B, e você vai ver que B12 possivelmente está baixo, tá? Tem que subir B12. Subir B12 não é tão difícil, é bem fácil, tem complexo B.
é que o problema dos complexos B que a gente vê nas farmácias, eles costumam ter metil junto da vitamina. O metil ele agrega a vitamina e leva para dentro do organismo, dentro da célula. O organismo ele é complexo, eu preciso de algumas substâncias para introduzir outras dentro da célula, porque eu tenho uma bioquímica complexa de afinidade ali. E o metil não é a melhor de todas, tá? Então, possivelmente você vai ter que comprar de alguma farmácia de manipulação boa. Eu sempre indico ali no meu, eu sou patrocinado pela Oficial Pharma, os caras são muito bons mesmo, tá? Eu não ia abraçar uma empresa vagal de jeito nenhum. Ou você pode comprar lá do exterior, né? Que aí você tem uma disponibilidade melhor, tal, e é interessante. Então, vitamina B12, vitamina B6, sintetização de serotonina, por exemplo, dopamina, se eu não me engano. Complexo B, quando a gente pensa em complexo B, eu estou pensando em mitocôndria e funcionalidade de mitocôndria. Mitocôndria é a usina de energia que nós herdamos da nossa mãe. Tem até um estudo bem interessante que fala sobre a genética da Eva. Conseguiram rastrear geneticamente a primeira mitocôndria e veio de fato de uma mulher. É óbvio, né? Olha que negócio interessante. A mitocôndria ela vem da nossa mãe e ela é a usina de energia para nós. Mitocôndria, usina de energia que não produz energia diferente, eu vejo como no paciente, quando ele está com pouca energia. Algo parecido com depressão. E eu não preciso do antidepressivo. Eu tenho que regular complexo B também. Além da vitamina D também. Até querem falar que vitamina D tem uma discussão que querem nomeá-la ela de hormônio. O hormônio sempre é essencial à vida, tá? Tirar ela dessa categoria de vitamina. Complexo B também. Outro cara que é extremamente essencial, magnésio. Magnésio, a gente não faz nada sem magnésio. Magnésio, ele principalmente ele vem através da alimentação. O solo do Brasil é extremamente pobre em magnésio. Então a suplementação de magnésio se faz essencial, principalmente para reações enzimáticas, sintetização de algumas enzimas. Eu estou falando algumas em torno de mais de 300 enzimas no nosso organismo, que se você não tiver magnésio, você nem começa. E você não ingere na alimentação, porque nosso solo é pobre em magnésio. A gente precisa suplementar magnésio. Tem vários tipos de magnésio no mercado. Você tem o treonato de magnésio, você tem o clorato de magnésio, você tem o dimalato ou malato de magnésio. Depende desse prefixo. Esse prefixo faz referência a uma substância que vai deixar ele mais disponível ou menos disponível no organismo. Um dos mais disponíveis no organismo é o famoso malato de magnésio, cloreto, taurato de magnésio também, que ele é muito bom. O treonato ele passa mais fácil por um filtro no nosso cérebro chamado barreira hematocefálica. Mas a biodisponibilidade do treonato de magnésio ela é menor. Ou seja, eu tenho que tomar muito para chegar numa dosagem boa de magnésio por dia. Tem exame de magnésio também, eu só não lembro dos valores de referência, tá? Zinco, selênio, cara. Selênio. Eu acho que selênio é SL ou SN. Não lembro. A sigla, né? Na tabela periódica, eu não lembro. Não lembro. O selênio, apenas uma castanha do Pará já tem a dose de selênio diária que você precisa. Você não precisa tomar selênio. Só uma castanha do Pará já tem selênio. E selênio em níveis altos é tóxico. Não exagere, tá? Não é porque é micronutriente que você tem que colocar um monte para dentro. Não funciona assim. Não vai também ficar tomando sulfato ferroso. Você tem vários tipos de anemia. Tá? Não é assim, você tem que ir no bom médico, o bom médico avalia isso, te passa a melhor suplementação. Agora, virar a cara para esses dados aqui e te passar simplesmente uma medicação para tratar alguma coisa, um sintoma, é negar o fato de que existem outras tantas vias que interferem não só no seu humor, na sua cognição, mas na funcionalidade do seu organismo como um todo. Isso que eu estou falando, batendo um pouco mais em humor, eu estou correlacionando, né? Então uma pessoa, por exemplo, que ela tem pouco magnésio disponível, ela se alimenta, ela não tem magnésio disponível na sua alimentação, uma pessoa que de fato, assim, ela provavelmente vai ter alteração de humor também. São alterações severas de humor? Não é que são alterações severas. A gente tem que pensar que qualquer coisa a curto prazo não faz muita diferença. Agora, a médio e longo prazo tudo se mistura. A falta dessas coisas se mistura e aí eu tenho um sintoma, 2 sintomas, eu tenho um diagnóstico errado, porque aquilo é cuspido daquela maneira. Então depressão, por exemplo, muitas vezes a ferritina baixa parece depressão, assim como o hipotiroidismo também parece depressão. Eu não tenho nada, restrição de sono ao longo de anos causa algo análogo à depressão. Pode desencadear a genética de bipolaridade? Pode.
E não adianta entrar com medicação enquanto eu não consertar a casa. Não adianta, pessoal, eu ficar sem tomar banho e ficar passando perfume. Porque isso daqui dá a base para a sintetização de neurotransmissor. Lembra a teoria monominérgica? Os neurotransmissores, eles comunicam coisas dentro do nosso cérebro. Dá base para a sintetização de hormônio. Eu não posso tomar dieta com pouca ingestão de gordura. O cérebro é 90% gordura e água. Eu tenho que tomar água. Eu tenho que tomar água. Eu não posso não tomar ômega 3. O suplemento que mais tem estudo e tratamento de depressão maior. Ômega 3. Principalmente DHA. Eu já tomo DHA puro, né? O ômega 3 ele tem EPA e DHA. Onde eu acho o ômega 3 também? Nos peixes. Eu só vou achar ômega 3 nos peixes se esse peixe se alimentar de alga. E a maior parte do peixe que a gente consome hoje é de cativeiro. Sabia disso? Carne vermelha, tem ômega. Carne vermelha, olha lá, a famosa dieta carnívora, né? Que o pessoal tá batendo e fala, para de comer, para de comer. Extremamente positivo pro cérebro. Extremamente positivo pro cérebro. Níveis baixos disso daqui colocam você facinho em caminho de conflito com um negócio chamado qual que é o nome daquele? Esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla nada mais é, aqui eu tenho um axônio de neurônio e eu tenho um negócio chamado bainha de mielina, é o bracinho do neurônio, tá? A bainha de mielina é como se fossem gordurinhas que elas facilitam a descarga elétrica, a condução elétrica, ela faz muito mais rápido, né? A esclerose múltipla é um ataque a essa bainha, um ataque do próprio corpo. Então ele vai acabando com a bainha, vai acabando, o sinal elétrico demora para passar. E a pessoa perde movimento. O movimento é tardio. O que é bom para essa bainha de mielina? DHA, principalmente DHA, mas EPA também é bom. Que é do ácido do ômega 3, né? Então eu tenho que ter todo um panorama de fundo que dá sustentação para uma cacetada de coisa. Para aí depois eu pensar numa teoria, que ninguém sabe se de fato é isso, que a desregulação de uma bioquímica cerebral causa alteração de humor. Agora isso aqui é fato. Isso daqui é fato. Tá? Então eu falei da ferritina, eu falei do complexo B, eu falei da vitamina D, eu falei do magnésio, o selênio, zinco é importantíssimo também. A primeira coisa que tem que ser feita, o paciente, quando que você vai, por exemplo, no médico, a primeira coisa que ele tem que fazer é pedir o hemograma, né? Eu não vou falar hemograma complexo porque é uma redundância, mas o hemograma, perfil lipídico, perfil de vitamina. Seria muito bom se ele pedisse para você também um exame que você vê quais são as bactérias que você tem no seu intestino, né? Um perfil de microbiota intestinal. Avaliar esses valores aqui para ajudar a fechar o diagnóstico. Eu preciso dessas informações. Enquanto eu não tiver essas informações e tantas outras, estradiol, por exemplo, você tem hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, é muito comum o paciente chegar e falar, hemoglobina glicada, lá, vai falar que glicemia, mas não é. Tá 90, tá no intervalo. Resistência à insulina altera o metabolismo neural e altera o humor também. Lembra daquelas crianças que comem muita tranqueira, ficam agitadas? Glutamato monossódico, açúcar em excesso, por aí vai. Estimulação de eixo de recompensa. A alimentação interfere nisso daqui. O sono interfere nisso daqui. Então aquelas perguntinhas, que hora que você deita, que hora que você dorme e como que você acorda. A atividade física regula tudo isso daqui. Enquanto não tiver esses três caras bem alinhados, não é indicado passar um psicotrópico. Por quê? Porque provavelmente ele não é essa medicação que vai te trazer a estabilização de tudo isso, porque ela não consegue fazer tudo isso. Agora, se você está no nível agudo, obviamente você vai buscar um psiquiatra. Não estou falando para você não buscar, mas tem que ter uma avaliação global do paciente. Global, veja, isso daqui nem de perto é minha especialidade. Mas os meus pacientes que têm esses valores alterados e eu faço encaminhamento, a gente arruma, esses caras, a maior parte das vezes, olha que interessante, eles melhoram mais rápido e a reincidência, ou seja, voltar no quadro de depressão, de ansiedade, não tem.
eles têm alta. Cumprimos bem a nossa função, ajustando dieta, sono, atividade física, micro e macronutrientes, essas vitaminas, por exemplo. E aí você vê os hormônios, quer que seja, tireoide, volto a dizer, tireoide, pacientes sem vontade, principalmente mulheres, vai ver tireoide. Antes de fechar diagnóstico, a gente tem que ser um pouco mais perseverante e temperado em relação a essas coisas. Avaliou tudo isso, ajustou tudo isso, aí a gente pode começar a falar em coisas psíquicas, porque a interferência é gigantesca. Se eu fosse aqui explanar só sobre o intestino, bom, isso daqui é uma cacetada de literatura sobre isso, né? Uma cacetada. Paciente, clássico, tá? Nuno, eu tô deprimido, só choro. Exemplo desse outro. Aí você pega o exame, eu peço, você tem exame recente? Recente, não é exame de 6 meses, não, é exame recente. Só que o exame, você tem exame recente? Tem, eu fiz há 2 meses atrás. Testosterona 80, fator reumatoide altíssimo, né? Proteína C reativa, que é um outro indicador de inflamação também. A proteína C reativa é uma substância que uma célula libera para outra, para comunicar para outra que tem um objeto estranho no corpo. Isso chega no cérebro rapidinho, tá? Lembre o seguinte, é importante que tudo chegue no cérebro, muito rápido. Principalmente tudo que passa pelo trato gastrointestinal, boca até o ânus. Rápido, super rápido, milésimos de segundo. Paciente com testosterona 80, ferritina 900, fator reumatoide alto, proteína C reativa alta, sintomas, depressão, já tomando medicação para depressão e que não melhora, obeso, alteração de sono. Você olha na pele do paciente, você vê que ele está com uma pele oleosa. Você pergunta sobre o que ele come e o que ele come e quando ele come, que nós temos que ter regularidade na alimentação, horários de comer, que é o nutrient time que eles falam, a eating time. Antigamente, né? Tua mãe falava, vamos tomar café da manhã. Saiu o almoço, saiu a janta, a gente tinha regularidade. Uma das coisas que mais engorda é você não ter regularidade na hora que você come. Então, um paciente que come na rua, come qualquer coisa, come coxinha, come empada, a última coisa que eu vou fazer pra esse cara, se eu fosse psiquiatra dele, é entrar com antidepressivo, porque não vai mudar nada. Eu tenho todo um contexto aqui de inflamação, de alteração, que está impactando a cabeça. É como se eu estivesse apagando um incêndio, cara, com uma mangueira de quintal. Coitado do antidepressivo, ele nem consegue, né? Coitado do psiquiatra, porque o cara fala, não tá dando certo isso aqui, velho. Vamos entrar com outra medicação. Esse é o raciocínio, tá? Não é raciocínio de subtração, é de adição. Ao invés de regular, piora. Desregula mais, porque vai criando dependência também, dependendo da medicação. Mandei para endócrino, e ele já marcou e vai ajustar tudo. Eu garanto, a hora que ajustar, 2 meses, acabou. Acabou. É um paciente que não se reconhece mais a própria pele. Isso é clássico, né? Nossa, eu queria tanto voltar a ser como que eu era. E não é do nada que deu. Vocês têm que pensar em cronicidade. Paciente de 56 anos. Não é do nada. Transtorno de humor, galera. Esse é o nosso mantra, tá? É doença de hábito ruim. Nuno, mas você falou que depressão não é doença. Eu não falei que não é doença. Eu falei que não dá pra concluir que é. Eu falei, uma esofagite, eu sei onde tá. Uma alteração, sei lá, no nervo que mexe nos batimentos cardíacos, a medicina hoje, a cardiologia já sabe qual que é. O hipocampo está com redução de volume hipocampal, beleza, uma depressão. Você tem outras tantas coisas que causam algo que parece depressão, aí vocês têm que entender. Eu tenho que considerar vários caminhos antes de levantar a possibilidade daquele último caminho. Qual que é a pressa? Fazer o paciente melhorar. Mas o que eu percebo de muito profissional? Vaidade. O cara quer falar que o diagnóstico dele está certo. E o paciente não melhora. Por que então que o teu paciente não melhora? Que ele já está passando contigo faz 2 anos e ele continua com depressão ainda. Ou ele é um cachezinho mensal para você, sempre bom. Inclusive psicólogo, viu? Vocês ficam segurando em análises infinitas, o cara não melhora.
E tem paciente que pede isso, quando você não faz análise o cara acha que não tá funcionando. Eu acho que deu pra entender, né, Tiagão? Deu, né, galera? Acho que deu pra ter noção que não é tão simples assim. Não se assusta, tá? Você tem que pegar uma informação dessa e falar assim, bom, calma. Eu tenho alguma coisa que gera uma sensação e essa sensação pode ser provocada por várias vias que estão funcionando erroneamente. Então tudo bem. Então eu vou no médico, o médico vai me passar um hemograma completo e aí eu vou avaliar junto com o médico como que eu tô. Se o médico pegar a canetinha, olhar intervalo e fazer assim, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, eu não vou xingar o médico porque eu sou educado. Eu vou atrás de outro profissional. É esse o problema que a gente tem. Eu vou atrás de um profissional que vai me custar mais, mas que vai pelo menos entender qual que é a correlação entre vitamina D e ferro, sei lá, hipotiroidismo e depressão. O cara que eu vou fazer uma análise macro, específica e macro, vai me passar para um psiquiatra colega dele que realmente pensa e raciocina igual, vai me passar para uma terapia e aí... O que acontece hoje? Os pacientes chegam para mim cheio de problema, com um histórico de médicos e psicólogos muito ruins, sem esperança, uma baita expectativa em cima de mim. E aí eu tenho que pegar o exame desse cara, quase que fazer o trabalho de um médico e passar para alguns dos meus colegas. Entenderam? Nada é tão simples quanto parece. Pessoal, qualquer dúvida deixa nos comentários. Qualquer sugestão deixa nos comentários. Qualquer xingamento deixa nos comentários. Quanto mais você me xingar, melhor. Mais engajamento dá. Cancelamento te deixa antifrágil. Taleb fala isso, Taleb aqui, ó. O antifrágil. Então pode cancelar à vontade, tá? Eu tô aqui justamente para causar burburinho, cara. Porque a gente tem que mexer um pouco nisso daí. Não dá pra gente ficar nessa comodidade, com um monte de criança sendo diagnosticada errada, com um monte de adolescente sendo diagnosticado errado, com pessoas com uso crônico de medicações que a gente não sabe o que essas medicações causarão no organismo dessas pessoas, inclusive no bebê que aquela mulher terá quando ela fizer 26 anos e ela tá tomando medicação com 15. Será que altera? Não, você tá viajando. Pesquisa sobre epigenética. Pesquisa sobre epigenética, seletividade genética através dos seus comportamentos hoje, através do que você toma, através do que você come. Saiu um estudo aí falando a alimentação da mãe na juventude influencia na formação do feto. O estresse na gravidez, por exemplo, influencia numa hipersensibilidade da amígdala cerebral do bebê. O bebê nasce mais irritado. O ato teu de cuidado hoje é um ato de responsabilidade para aqueles que virão amanhã. Teu ato nunca é um ato sozinho. Por isso que ser responsável é ser livre. Quem escolhe, paga o preço por aquilo que escolhe, é livre antes de qualquer coisa. Beleza? Curta, compartilha, comenta. Os 3 Cs. Curta, compartilha, comenta. Entra lá no meu Instagram, fica à vontade, me chama, tira suas dúvidas. E segue aí e passa esse conteúdo, que é essa terceira e última parte. Eu gastei todo, quase o flipchart. Mas valeu a pena. Vai que é o flipchart. Acabou. Tchau, pessoal. Valeu.